O esquema criminoso precisava ser comandado necessariamente por alguém que tinha domínio de duas máquinas, da máquina do partido e da máquina do governo. Que poder tinha o PT para obter essas propinas a partir de altos funcionários da Petrobras, se não fosse o poder de Lula? Que poder tinha o João Vacari ou Paulo Ferreira para demandarem propinas em nome do governo, se eles não tinham cargos públicos, se não era o poder de Lula? Por outro lado, que poder tinha o próprio governo para determinar a ação de soldados do Partido dos Trabalhadores, se não fosse o poder de Lula? A conclusão inequívoca é de que Lula era o elo comum e necessário entre o esquema partidário e o esquema de governo. A quinta peça que eu gostaria de adicionar a esse quebra-cabeça é o fato de que vários integrantes do Partido dos Trabalhadores, moralmente subordinados a Lula no partido, estiveram envolvidos na Lava Jato, assim como outras pessoas de fora do partido mais próximas a Lula. Isso torna, mais uma vez, Lula o elo comum e necessário do esquema criminoso. Vejamos algumas dessas pessoas. Seguindo aqui, a partir do Círculo Azul, em sentido horário, nós temos em primeiro lugar o José Dirceu, que foi acusado em 2 ações penais da Lava Jato e condenado em uma delas a mais de 23 anos de prisão. José Dirceu foi próximo a Lula por décadas, intercalando-se com ele na presidência do Partido dos Trabalhadores. Dirceu chegou a ser ministro da Casa Civil de Lula, tendo sido chamado de homem forte do governo, o número 2, ou ainda o braço direito de Lula. Em seguida nós temos os ex-tesoureiros do PT, Paulo Ferreira e João Vacari. O último deles responde a 6 ações penais na Lava Jato. Depois aparece João Santana, acusado por receber em conta oculta no exterior pagamentos com dinheiro de propina e por meio de contrato falso. João Santana foi marqueteiro do Partido dos Trabalhadores, especificamente das campanhas de Lula em 2006 e de Dilma em 2010 e 2014. O próximo nome da nossa lista é o de José Carlos Bunlai, agropecuarista descrito publicamente como alguém que tinha livre acesso ao gabinete de Lula. Ele foi acusado na Lava Jato por ser testa de ferro do Partido dos Trabalhadores no empréstimo de 12 milhões de reais que favoreceu esse partido e foi quitado com dinheiro público, com dinheiro da Petrobras. Nós temos ainda André Vargas, condenado na Lava Jato por receber dinheiro desviado de contratos de publicidade com a Caixa Econômica Federal. Ele foi vice-presidente e líder do PT na Câmara dos Deputados. Por fim, na qualidade de investigado e não de réu, aparece aqui o nome de José de Felipe Júnior, que é suspeito também de ter recebido propinas no esquema da Lava Jato. Ele foi tesoureiro da campanha de Lula em 2006 e é ex-presidente do Instituto Lula. Aqui, novamente, dentro desse quadro, o elo evidente de todas essas pessoas, inclusive pessoas de fora da estrutura partidária, como João Santana e Bunlai, é o comando do esquema por Luiz Inácio Lula da Silva. Lula também tinha uma relação conveniente, bastante próxima com os empreiteiros envolvidos na Lava Jato, embora não fossem amigos pessoais. Há registros de viagens suas com os executivos das empreiteiras e ainda apontamentos em aparelhos eletrônicos que mostram que os grandes empreiteiros, como Léo Pinheiro e Marcelo Debrecht, despachavam questões de seu interesse diretamente com Lula. Enfim, Lula é o elo comum essencial que conecta diversos personagens envolvidos na Lava Jato e que, com seu comando, tornou esse esquema possível e real. Em sexto lugar, nós precisamos compreender o mensalão, porque a análise do mensalão, em conjunto com a Lava Jato, apontará para Lula como comandante dos esquemas. Mensalão e Lava Jato são duas faces de uma mesma moeda. Ambos são esquemas de corrupção desenvolvidos por um mesmo governo e por um mesmo partido com, em geral, 3 objetivos: alcançar a governabilidade corrompida, perpetuar criminosamente o poder e enriquecer ilicitamente. Enquanto no mensalão o apoio político era comprado com mesadas, na Lava Jato o apoio político era comprado com cargos distribuídos para fins arrecadatórios.
O mensalão foi um grande esquema de corrupção e desvio de dinheiro público e pagamento de propinas para líderes partidários do PP, PL, PTB, PMDB e do próprio PT, comandado por um núcleo político chefiado por José Dirceu e outros 3 dirigentes partidários: José Genuíno, Delúbio Soares e Silvio Pereira, tudo segundo a acusação do Ministério Público Federal perante o Supremo Tribunal Federal. Lá se descobriu que havia o que se chamou de núcleo publicitário também, o qual firmou empréstimos fajutos com bancos como Rural e BMG, assim como contratos de publicidade fictícios com órgãos públicos como o Banco do Brasil, tendo ainda havido investigações sobre contratos com outros ministérios, como o Ministério dos Esportes, Correios e Eletronorte. Como na investigação, que aqui foi chamada de propinocracia, lá também existem indicativos fortes de que o esquema estava espalhado em diversos órgãos públicos. Esses contratos falsos geraram recursos a fim de pagar propinas em prol de uma governabilidade corrompida. O mensalão foi, assim, um esquema similar à Lava Jato de governabilidade corrompida, de perpetuação criminosa no poder e de enriquecimento ilícito, que já foi comprovado perante o Supremo Tribunal Federal. Uma vez rememorado o esquema mensalão, é possível agora adicionar uma nova peça ao nosso quebra-cabeça, que é o fato de que foram acusadas e condenadas no mensalão também pessoas muito próximas a Lula, que orbitavam ao redor dele. De fato, vários integrantes do PT, incluindo dirigentes de partido, líderes de bancada e agentes públicos petistas do governo, foram denunciados no mensalão, como observamos nesse gráfico aqui que vocês veem, em que eu seguirei no sentido horário a partir novamente do círculo azul. Primeiro nós temos aí José Dirceu, o braço direito de Lula, sobre o qual já se falou, o qual foi condenado no mensalão como líder do núcleo político, verdadeiro mentor do mensalão. Em seguida temos Delúbio Soares, o qual foi tesoureiro do PT e condenado também no mensalão. Depois aparece o nome de Silvio Pereira, o qual foi secretário-geral do PT. Acusado no mensalão, teve o seu processo condicionalmente suspenso, por isso não foi sentenciado. José Genuíno, por sua vez, foi presidente do PT e condenado no mensalão. O próximo, João Paulo Cunha, foi igualmente condenado no mensalão. O petista foi presidente da Câmara dos Deputados e fez parte da coordenação da campanha de Lula em 2002. Roberto Jefferson, presidente do PTB, foi condenado no mensalão. Líderes do PP, com o qual Lula se relacionava para garantir a governabilidade, como Pedro Corrêa, José Janene, Pedro Henry, João Genu, foram acusados no mensalão e aparecem novamente na Lava Jato. Valdemar Costa Neto foi presidente do PL e líder do partido na Câmara dos Deputados, tendo sido igualmente acusado no mensalão. Por fim, nós temos José Borba, líder do PMDB na Câmara, que também foi denunciado no mensalão. Assim, a relevância dessas pessoas para a governabilidade ou a proximidade delas a Lula, assim como seu envolvimento apontado por provas nos crimes, é mais um elemento que está a apontar para a centralidade de Lula nesse esquema criminoso. Aqui, fazendo parênteses, nós não estamos recuperando o caso mensalão para apontar se Lula deveria ou não ser acusado em razão desse esquema. Mas sim, nós invocamos esse esquema a título de mais uma peça probatória de um grande quebra-cabeça. Além disso, uma coisa é certa: depois do mensalão, Lula não pode mais alegar desconhecimento de um esquema tão semelhante. Um sistema que ocorreu diretamente sob os seus olhares mais diretos e envolvendo as pessoas a ele mais próximas. Dessa vez, Lula não pode dizer que não sabia de nada. O oitavo elemento que adicionamos a esse quebra-cabeça é o significado da continuidade do esquema criminoso do mensalão na modalidade petrolão, mesmo após a saída de José Dirceu do governo em 2005, o que não deixa outra hipótese, senão a de que Lula era o comandante do esquema. Como vimos, José Dirceu era o braço direito de Lula na época em que ele foi ministro-chefe da Casa Civil. Ele foi, nesse contexto, um grande articulador político. Ele ficou responsável por estruturar a base aliada pela distribuição de cargos. Ele chegou a receber delegação de poder para dar provimento a cargos da alta administração pública federal,
por meio do decreto número 4734 de 2003, embora a definição dos nomes e cargos estratégicos ou com disputa fosse decidida por Lula pessoalmente. José Dirceu foi apontado e condenado como líder político do Mensalão. Contudo, embora ele tenha saído do governo em 2005, o esquema continuou na forma de Petrolão. Isso deixa claro que o comandante do esquema não era José Dirceu, e sim alguém que estava acima de José Dirceu. Abaixo de José Dirceu não haveria capacidade de articulação para fazer esse esquema girar, porque dependia de nomeações para cargos que são feitos na cúpula do poder. Só havia a possibilidade de o comandante estar acima, e aí estava o verdadeiro maestro dessa orquestra criminosa, Lula. De fato, Mensalão e Lava Jato, como vimos, eram esquemas que dependiam de duas máquinas para girar. Uma máquina de governo, de distribuição de pessoas em cargos públicos e nomeações, e uma máquina de partido, em que integrantes do Partido dos Trabalhadores coletavam e administravam a propina. Lula era o elo comum e necessário para as duas máquinas que faziam o esquema rodar, a máquina do partido e a máquina do governo. Em nono lugar, o fato de Lula ser o único vértice comum do esquema de corrupção desenvolvido em vários órgãos públicos federais de modo idêntico, também mostra que ele era o seu real comandante. Realmente, Lula, além de ser o ponto em comum entre o governo e o partido, ele era o vértice dos vários órgãos públicos em que o esquema se disseminou. Vamos recuperar aquele diagnóstico que nós fizemos na Lava Jato da existência de algo que nós chamamos de propinocracia, ou governo mediante propinas, ou governo regido pelas propinas. Nesse diagnóstico da propinocracia, observa-se que o esquema se espalhou por vários órgãos públicos federais. O único vértice comum a esses esquemas todos era, sem sombra de dúvidas, Lula. Além desses órgãos, nós devemos lembrar que a Lava Jato e outras operações estão em plena expansão, como a Operação Turbulência, envolvendo a transposição do Rio São Francisco, ou a Operação Tabela Periódica, envolvendo a empresa Valec. Mais ainda, nós observamos que o esquema existia de modo bastante difuso na linha de diversos depoimentos. Prestaram declarações nesse sentido Delcídio do Amaral, Pedro Corrêa, Paulo Roberto Costa, Roberto Jefferson no Mensalão e Sérgio Machado, dizendo que esse esquema estava enraizado nos mais diversos órgãos públicos. Sérgio Machado chegou a dizer que a Petrobras é a madame mais honesta dos cabarés do Brasil. Roberto Jefferson, lá atrás no Mensalão, em depoimento, ele explicou que as diretorias e outros cargos relevantes na administração pública, resultantes da composição político-partidária, tinham a função de arrecadar dinheiro do próprio órgão público pela sistemática do desvio e superfaturamento, e também de pressionar empresas privadas que se relacionavam com esses órgãos a fazer, abre aspas, doações, fecha aspas.